pela mídia. Nós esperamos em Deus que a mensagem, que o culto seja uma bênção para a sua vida. Hoje é domingo, 12 de janeiro de 2025. Estamos começando o nosso primeiro culto. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor, agradecidos por podermos estar aqui. Que bênção é podermos estar aqui para adorar ao Senhor. Eu vou pedir que o irmão Vanderlei Souza nos eleve a Deus nessa oração. Vamos lá, irmão Vanderlei, lembrando-se dos enfermos. Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor do céu e da terra, eu agradeço por esse momento maravilhoso que nos concede estar aqui presente na sua casa, Pai. Que abençoa nós todos que estão aqui, Pai, aqueles que não estão também, que estão com problema de saúde, sucuro das enfermidades, dá força para eles vencer toda a batalha. E peço por esse culto, abençoa cada irmão que está aqui, a palavra que guardar na sua mente, no seu coração, não só hoje, mas para sempre. Te peço também que ajuda, Pai, essa igreja, Pai, dá força a família do pastor, essa fala dele que está com problema, cura da enfermidade, a Marta, dele também, dá força para ele e para todos, para nós também, para mim também, estou com problema, o Senhor sabe, conhece, declara a sua mão nesse momento. E abençoa esse culto, Pai, para cada irmão que está aqui. O que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Aí de pé, vamos cantar o hino de número 240 do cantor cristão. 240. É hino evangelístico, né? Vamos lá. 240. O título do hino é Vem a Cristo. Vem a Cristo. Vamos cantar. Jesus,
especial, que é um 85 do HCC. É um hino de elogio a Jesus. Não é? Vamos lá, é 185 do HCC. Meu bom pastor, é o título do hino. Vamos cantar? Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Muito bem. Nós vamos nesse momento, enquanto a Cariane executa um hino, nós vamos dedicar os nossos dízimos, nossas ofertas, os irmãos que trouxeram, poderá fazê-lo nesse instante. Vamos lá. Deus abençoe vocês que fizeram Pix, fizeram QR Code, dedicaram aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. A causa só tem uma forma de continuar. Ela continua por causa da fidelidade dos irmãos. É só assim, não é? E Deus espera de nós, no mínimo, a nossa fidelidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 26. Eu não sei porquê, irmãos, eu tenho falado ultimamente muito sobre Gênesis. E, aliás, eu acho que é um dos livros que eu mais preguei. E eu terminei de ler uma biografia de Gênesis. Aliás, de Gênesis não, da vida de Abraão, esses dias. Mas não é por isso que eu vou falar sobre Gênesis. Fizemos uma série de sermões sobre Jacó. Aliás, 2 séries nós fizemos sobre Jacó. Uma eu tenho toda digitada e a outra eu não anotei, eu estudava e vinha aqui e falava com os irmãos, não é? Nos cultos de quarta-feira. Mas hoje nós vamos ler esses versículos e tirar algumas lições preciosas para as nossas vidas. E a minha oração
é que o meu coração esteja aberto e que o coração do irmão esteja aberto também, com muita humildade, não levando em conta a fraqueza de quem traz a mensagem, tá? Porque eu sou servo, e servo, o que diz lá? Servo inútil. Essa é a minha realidade, tá? Eu reconheço que eu sou servo inútil. Deus está trabalhando comigo há muito tempo, e Deus tem tido uma paciência tão grande comigo, não é? Vamos colocar em pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Gênesis 26, de 26 a 35. Vamos lá. Eu leio um e vocês leem o seguinte, tá? Leiamos. Vocês leem o seguinte. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Interessante que ele diz aqui: nós não te temos tocado, nós não te fizemos mal. Ele não sabia o que estava acontecendo lá no meio dos seus pastores, não é? Mas vamos lá. Eu leio o 30. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele. E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elion, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que temos de estarmos aqui nesta manhã. Eu te agradeço, ó Deus, pela disposição dos irmãos em virem, em estarem assentados, com os corações receptivos à tua palavra. Nós pedimos a tua bênção, pedimos a tua orientação. E eu te peço perdão por todos os nossos pecados. Eu te peço por todos os enfermos da tua igreja, conhecidos dos irmãos. Esteja curando as pessoas, Pai. Vivemos em uma época de muitas enfermidades, muita gente sofrendo, muita família sofrendo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram assentar-se, os irmãos. Eu gostaria de começar a conversar com os irmãos nesta manhã, fazendo algumas perguntas, ou talvez levando o irmão a se questionar. Eu gostaria de começar da seguinte forma. Na verdade, o que eu vou fazer nesta manhã é uma repetição, mas eu pergunto: o que na vida não é uma repetição? Eu te pergunto: o que não é uma repetição? Eu gostaria de começar perguntando o seguinte: como é que você, quando eu digo você, eu estou dizendo eu também, se relaciona com as pessoas? Você é uma pessoa que tem assim, que leva a amizade das pessoas, o convívio com as pessoas em alta consideração? Talvez você pense assim, não fala: pastor, quem me considera, eu considero; quem não me considera, eu não estou nem aí.
Como é que é o teu relacionamento? É um relacionamento pacífico? É um relacionamento acalorado? Não é? Você faz amizades permanentes? Suas amizades são curtas? Uma outra coisa, como é que você administra crises de relacionamentos? Todos nós temos crises de relacionamentos. Como é que você administra crises de relacionamentos? Eu diria que a gente tem que responder essas perguntas ou pensar sobre isso dentro do prisma cristão. Quando eu digo isso, eu estou conversando com crentes em Cristo Jesus, não é? E eu creio que não é demais dizer para os irmãos, repetir o que a palavra diz, que a comunhão com Deus deve ser uma constante de 24 horas por dia, se possível. Não é? A comunhão com Deus, assim como a oração, deve ser um estilo de vida. Não é? Então, antes de fazer qualquer coisa, não é? Estar em comunhão. Senhor, o senhor está de acordo com o que eu estou fazendo? Tem um romance, não é? Escrito há cerca de 150, 200 anos atrás, não sei. Não é? Surgiu até um filme dele, né? Em Seus Passos que Faria Jesus. Não sei. Quantos não assistiram esse filme? Em Seus Passos que Faria Jesus. Quantos não assistiram? Seria interessante. Seria interessante. O melhor seria ler o livro, tá? Mas assim, o livro é para quem gosta de ler, não é? Dizem que foi escrito por um pastor. E toda semana ele escrevia um capítulo e trazia para a igreja, até que formou um livro, né? Parece que salvo o maior engano, é mais ou menos isso. Então, a pergunta era a seguinte, que ele levava a cada membro da igreja a fazer. Durante todo o dia, antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, cada crente se perguntava assim: se Jesus fosse eu, ele tomaria essa decisão? Não é? E até parece que tem uma menina lá na história dele lá, que estava se preparando para ir à igreja, e ela lembrou que o pastor estava trazendo esse estudo, fundamentado na Bíblia, tudo, e ela olhou no espelho e falou: se Jesus fosse eu, ele iria com esta roupa para a igreja? Não é? Parece que ela teve que ir para o quarto, porque a resposta foi não. Foi para o quarto, se trocou, não é? E botou uma roupa que Jesus teria coragem de ir para a igreja com aquela roupa. Então, irmãos, como é que você administra os seus relacionamentos? Eu quero dizer que a gente tem muito a caminhar com Jesus. A gente tem muito a pensar sobre isso. E a Bíblia vai até mais longe do que a gente pensa. Ela diz assim: se para acalmar uma situação, leve o prejuízo. Eu quero dizer para vocês que nessa minha caminhada, eu tenho levado inclusive prejuízos, plural, prejuízos financeiros, para não discutir, para não ter problemas, para a gente caminhar em paz, não é? Então, como tem sido a nossa caminhada como cristãos? E nós estamos vendo aqui uma situação que aconteceu com um rei chamado Abimeleque. Eu até disse quarta-feira que ele tomou a mulher de Isaac, ele tomou Rebeca. Ele botou Rebeca lá no grupo de mulheres dele lá. E Deus falou em sonho para ele: ó meu amigo, você toma cuidado com o que você vai fazer, porque essa mulher é de um servo meu. Ele voltou correndo, devolveu para Isaac, a mulher dele, Rebeca, não é? E ali ele falou para Isaac: olha, fica com a gente, trabalha com a gente, cuida do teu gado com a gente e tal. Ele convidou para ficar, mas parece que o relacionamento azedou com os pastores lá, de Abimeleque, com os pastores de Isaac. Os pastores de Abimeleque começaram a perseguir os pastores de Isaac. Só que cada perseguição, Isaac tomava uma decisão pacífica.
Era assim, os irmãos são privilegiados, água encanada em casa. Tem um africano aí do TikTok aí, que ele fala: eu não acredito que no Brasil, nas casas mais simples, tem água encanada, água dentro de casa. Pensa que é assim no mundo inteiro? Pensa que é assim na África? Lá é bacia na cabeça mesmo, é balde na cabeça para buscar água, sabe lá, Deus a que distância, não é? Então, naquela época, o rebanho era alimentado, era descedentado com água que eram tirada dos poços estratégicos. E estava tendo briga lá que os pastores desse rei iam em cima dos pastores de Isaac e tomavam os poços, cobriam os poços lá e não deixavam. Isaac dizia: vamos mais à frente, vamos furar outro. E essa terra aqui era a terra dos filisteus. E estava acontecendo lá um negócio muito sério. E sabe o que Deus fazia? Deus abençoava o rebanho de Isaac. Por causa das suas decisões, ele era servo de Deus, e por causa das suas decisões de paz, Deus abençoava ele. Está escrito, a gente não tem que inventar. Está escrito. Isaac não era um homem que saía, finalmente arregaçava as mangas e saía metendo o braço em todo mundo, não é? Então, Deus abençoava, e chegou um ponto que Abimeleque vai encontrar-se com Isaac. Só que parece que Abimeleque não estava muito ciente do que estava acontecendo, não é? E Isaac aqui, como a gente tem conversado, também tinha os pés de barro, né? Isaac falou mais ou menos assim para ele: olha, é o seguinte, vocês brigam comigo. Ele estava sabendo o que estava acontecendo com os pastores dele. Vocês me mandam embora da terra, vocês me prejudicam, vocês não me querem, e por que vocês vêm me procurar? Por que é que vocês vêm me procurar? Mas, na verdade, Abimeleque procurou ele. Eu não sei a que nível que ele estava sabendo da briga, das discussões, dos desentendimentos, mas parece que a fama de progresso de Isaac incomodava ele. Esse cara está crescendo muito, Deus está abençoando muito esse cara. Esse cara vai vir para cima da gente, esse cara tem muito dinheiro, esse cara... Irmãos, vamos voltar um pouco atrás. O pai de Isaac, Abraão, ele não era milionário, irmãos, ele era multimilionário. Faraó lá no Egito deu uma indenização para Sara por ter mantido ela lá no harém dele lá, por danos morais, seriam por danos morais, uma indenização quase que impagável. Era muito dinheiro, mas o faraó deu muito dinheiro, mas muito dinheiro para Abraão, e o cara já era rico. Essa foi a briga lá entre Ismael lá, qual é o nome da mulher lá, falamos quarta-feira, a escrava, não é? Agar, não é? A briga foi feia lá, porque para ela, Ismael era o único herdeiro, e de repente vem Isaac, o intruso, e agora? E Ismael estava ofendendo lá Isaac, ela estava ofendendo, porque ela era mãe do filho de Abraão. Aí Sara falou: sai fora todo mundo. Então Isaac já vem com essa herança de seu pai, multimilionário. Assim, eu quero viajar na maionese. Abraão era um Elon Musk, assim como Jó também, não é? Muito dinheiro. Então os caras começaram a ficar com medo. Esse cara tem condição de contratar um exército, ele tem condição de contratar muita gente. Então vamos fazer paz, não é? Então vamos ficar juntos, vamos receber a bênção juntos, vamos fazer amizade, vamos ter a proteção de Deus juntos, não é? E como os filisteus resolviam o problema com os inimigos? Eles resolviam o problema indo para cima, acabando com eles e ficando com os bens. Mas com Isaac não. Ele falou: a gente não pode mexer com Isaac, a gente não pode mexer com ele, porque ele é muito rico e Deus está do lado dele. Então, nesse caso, a paz era o recurso mais sábio. Isso aconteceu no passado com Jacó também. Lá, quando Labão
falou para ele assim, falou para Jacó: Jacó, eu quero que você fique com a gente, porque eu quero que a bênção de Deus esteja sobre nós. Eu quero que você fique com a gente, porque a bênção de Deus, nós queremos a bênção de Deus, a bênção que Deus dá para você, nós queremos também. Vocês lembram de Davi? Quando Davi saiu para a guerra, que ele quase morreu, todos os seus súditos se reuniram e disseram: Davi, você é a lâmpada de Israel, você não pode morrer, você não vai sair para a guerra, você não pode morrer, porque eles entendiam que Deus abençoava o povo através de Davi. Agora, isso é impressionante, irmãos, isso é impressionante, porque eu creio que isso se estende a cada servo de Deus. Eu creio que isso se estende a cada servo de Deus. Eu creio que os vizinhos devem nos ver assim. Eu creio que as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, devem nos ver assim, como servos do Deus Altíssimo. Então, o caminho da paz seria o melhor caminho que Abimeleque tomou para a sua vida. O que Isaac poderia fazer? Isaac poderia prevalecer, ele poderia deixar o orgulho encher o seu coração. Eu sou abençoado mesmo, eu sou o melhor daqui, não é? Eu sou o melhor da região, eu tenho dinheiro mesmo, e eu vou acabar com a tua vida, eu vou acabar com você. Não é assim que a gente faz. Quando você está por baixo, quando eu digo você, eu não estou dizendo você, tá? Quando você está por baixo, você se arrasta no chão. Quando você está por cima, você quer pisar na cabeça de todo mundo. Tem um ditado que Deus não dá asa, então a gente não é cobra, né? Nós somos servos do Senhor, né? Isaac poderia prevalecer, tinha condição de prevalecer, porque ele era abençoado por Deus, ele era bem sucedido financeiramente, ele era um cara muito rico lá no Oriente. No entanto, ele foi chamado para um banquete. Vamos fazer um banquete, não é? Ele foi humilde. Banquete era símbolo de paz. Quando duas pessoas resolviam comer juntas, elas estavam dizendo: nós estamos em paz. Nós estamos em paz. Não sei se você fica contente, mas quando uma pessoa vai à sua casa, ontem uma pessoa passou lá por perto de onde eu moro e avisou que ia dar uma passada lá, e infelizmente não deu para ela passar devido à correria, acabou se atrasando e tal, não deu. Mas aí o Caleb olhou para mim e falou: pô, fulano não vem? Aí eu falei: não vem, filho. Ele começou a chorar. Eu falei: caramba, esse moleque ele é mais receptivo do que eu. Ele começou a chorar porque a visita não veio, né? Mais hospitaleiro, né? Aquela palavra não veio. Ele é mais hospitaleiro que eu. Não veio. O moleque começou a chorar. Você chora quando a visita falar que não é? Graças a Deus, não deu prejuízo, né? Não, é brincadeira, irmão, né? Acho que ninguém fala assim. A gente fica na expectativa, né, de receber alguém na casa da gente. Pois é, Isaac, apesar da bronca que ele deu, ele recebeu esse reino. Eles comeram juntos, e no final eles deram as mãos, e no final ele foi embora em paz. No final ele esqueceu que houve brigas por causa de dinheiro, porque envolvia rebanho, envolvia dinheiro. Esqueceram que houve briga. Façamos um banquete, disse Abimeleque, celebremos a amizade. E Isaac, sem dúvida, era um homem de oração e era um homem de paz. Uma pergunta que eu faço para você e para mim, porque eu também estou nessa: quanta gente nunca se esquece do mal que lhe fizeram, não é? A gente fica curtindo o ódio de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos. Irmãos, eu sei que você é humano, eu entendo isso, eu sou igual a você, não é? Mas esse não é o plano de Deus para a vida da gente. Esse tipo de sentimento não abençoa a gente. Esse tipo
esse sentimento não traz paz para o nosso coração. Eu sei que é difícil lutar contra isso. Eu sei que tem pessoas que são difíceis, mas a gente tem que decidir pelo que é certo, decidir por aquilo que Cristo quer para a nossa vida, não é? E aprender a fazer como Isaac, resolver tudo em oração. A gente sempre fala do último livro, né? Eu estou falando do último livro agora aguenta aí. Vamos aguentar ele, pelo menos essa semana, porque eu termino essa semana. Comecei o livro de manhã, li a metade até a tarde, já estou na parte final já. Falta só umas 70 páginas para terminar. O livro tem umas 270. Tem um título lá que o autor fala assim: odeio oração. É um pastor. O título do livro é Confissões de um Pastor. Ele falou que ele odeia aquela oração quadradinha que a gente diz que só aquela que Deus ouve e estabelece um padrão, não pode sair daquele padrão. Oração tem um padrão de Jesus lá no Pai Nosso, mas às vezes a gente estabelece padrão, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, e ele defende o jeito que a gente sabe também que oração também é um estilo de vida. Falar com Deus é um estilo de vida, e a gente tem que aprender a levar, como diz o hino, tudo a Deus em oração. E ele defende a ideia de que a gente tem que falar com Deus como se estivesse conviver com Deus em oração, como a gente convive com os filhos. Você não fica com os filhos assim: tal hora eu vou falar com você 5 minutos, tá? Aí você fala 5 minutos, você sai fora, não quer saber. Com a tua mulher, você está o dia inteiro com ela, ou com o teu esposo. Você fala: tal hora, quando for meio-dia, eu vou falar mais 10 minutos com você. Não é essa a ideia. Você está dirigindo, você está falando com a sua esposa, você está... eu vou muito para a cozinha com a minha, né? Então, eu esquento o arroz, ela faz a salada, eu frito o bife. Ontem foi assim, eu frito o bife, terminei de fritar o bife, a cebola estava pronta, eu botei na frigideira ali para mexer com aquele bife, coisa boa, né? E aí a gente come ali junto, conversando. Essa é uma das ideias que a gente sabe, mas não pratica. Isso é viver com Deus. A gente vive com Deus como se vive com um cônjuge. A gente vive com Deus como se vive com um colega de trabalho durante o dia. Falando: Senhor, me livra disso, me livra daquilo. Senhor, eu estou com um problema. Senhor, quando é que o Senhor vai... Ele pode cobrar também, porque Deus aceita. Senhor, quando é que o Senhor vai resolver o meu problema? Quando é que você vai resolver o meu problema conjugal, o meu problema financeiro? É estilo de vida. É uma pena que a gente não aprende isso. Mas o próprio autor estava dizendo, eu confesso com você que de vez em quando eu me desligo desse estilo. Mas tem que ser estilo. O que diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. É isso. Você não precisa fechar os olhos. Padrão, fechou os olhos, né? Eu fiquei escandalizado com o pastor, ele no púlpito, não é batista não, orando ali, todo mundo de olho fechado, ele orando, de olho aberto, orando, lendo a Bíblia, procurando o texto e orando. Que é isso? Mas ele saiu do padrão. Eu devo admitir que ele saiu do padrão. Eu não faria isso, mas ele saiu do padrão. Então Isaac, ele conseguia fazer a paz, porque ele era homem de oração. Ele era homem de oração. Você vê que quando Rebeca veio, ele tinha saído, ele tinha um momento para orar, ele tinha saído para orar. Mas precisamos aprender isso, irmãos. A gente vai errar menos, a gente vai amar mais, a gente vai perdoar mais, a gente vai resolver mais problemas, a gente vai viver mais em paz com os outros. Eu vou falar para você, se você tem aquele chefe que é um cara insuportável, por que você não vai trabalhar orando por ele? Ou você vai, hoje, se esse cara me falar alguma coisa, ele vai ver comigo. Não é assim, irmão. Não é assim. Isso é vingança. Isso não é cristão.
Isso não é ser crente em Cristo. Isso não é professar a fé. Não é? Mas se você for orando, Senhor, abençoa meu chefe, ele não presta, eu também não presto, não é? E um da dois que não presta, não é? Mas eu sou seu servo, ele não é, eu compreendo melhor, ele não compreende, não é? Então, você vê que eles foram embora em paz, cada um seguiu o seu caminho em paz. Sabe por quê? Porque dos dois, um é servo de Deus. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Endereço, 1 João 1, 7. Então, temos comunhão, se andarmos na luz, temos comunhão, até com os inimigos. Está lá na palavra. Muito bem, assim que Isaac acertou com esse camarada, o que aconteceu? Veio a bênção. Você notou? Veio a bênção. Você pode ver aqui, está no versículo 32 e 33. Deus mostrou um lugar que os seus pastores abriram um poço que conseguiu gerar água, produzir água para todo o rebanho. Eu até fiz uma anotação aqui, ó. Diante dos poços tapados em nossas vidas, Deus sempre providencia outro poço para abastecermos. Deixa os inimigos fechar os nossos poços, porque Deus sempre vai abrir uma fonte que vai satisfazer a nossa sede, que vai matar a nossa sede. Aí, o contrário do seu pai, Esaú tomou decisão errada. Esaú casou, foi desobediente, casou com mulheres, com moças lá de nações que eram inimigas do seu povo. E o texto diz que trouxe muita tristeza para o seu pai e para a sua mãe, e trouxe muita complicação religiosa. É tão bom, não é, quando o esposo e a esposa servem ao Senhor, não é? É tão bom quando a gente, solteiro, decide procurar uma moça crente, procurar um moço crente. Está difícil, né? Está difícil. Mas nada é impossível para Deus, não é? Nada é impossível. Pastor Davi Gomes contava uma história. Davi Gomes era um ícone. Aonde ele chegava, você sentia a presença de Deus. É um negócio incrível, irmão. Era um negócio incrível. Isso não tem explicação. Ele tinha uma mocinha muito bonita lá, membro da sua igreja, que estava vindo com o moço, namorando e tal. Quando chegou na porta da igreja, deu um beijo nela, e ela entrou para a igreja e o moço foi embora. Ele falou: mocinha, esse seu namorado é crente? Ela falou: não. Ele falou: tenha fé, termina com ele, que Deus pode transformar um banco da igreja em um namorado seu. Palavra poderosa. Tem palavra poderosa. Eu creio nisso. Não sou tão incrédulo como alguns pensam. Passaram-se os anos, aquela moça foi embora da igreja. Passaram-se os anos. Um dia ele foi pregar numa igreja, e a moça veio atrás dele: pastor, eu arrumei um noivo, casei, estou casada. Ele falou: é verdade, que coisa, que alegria, né? E é um pastor. Arrumou um noivo, casou com um pastor. Que diferença, não é? Que diferença. A grande maravilha aqui, irmãos, em tudo isso, é que Deus se importa conosco. A grande maravilha aqui é que nós precisamos abrir os olhos para nos importarmos com Deus. E quando a gente se importa com Deus, muita coisa pode mudar na nossa vida. Vou concluir com 3 aplicações aqui. Então a gente pode dizer que, primeiro, que Isaac era um crente, tá? Era um servo de Deus. Hoje seria um homem transformado pelo poder de Cristo, transformado pelo poder da cruz. Mas as lições que tiramos aqui do texto de Gênesis: devemos ser amigos de todos, principalmente daqueles que são amigos de Deus e que andam no temor de Deus. Não pode haver, não deve haver inimizade no seio da igreja. Não sei quantos ouviram lá o testemunho do Jimmy Carter, não é? Mandei lá no grupo, é que os irmãos não assistem, né?
Alguns assistem, obrigado pelo positivo lá, né? Jimmy Carter, sua igreja, ele foi presidente dos Estados Unidos, e ele continuou o mesmo homem. Dizem as boas línguas que as boas línguas que ele aparava a grama da igreja, presidente dos Estados Unidos, ele dava aula na escola dominical, ele era presidente da república e no cargo de presidente ele dava aula na escola dominical. Já pensou? Hoje o presidente vai dar aula na escola dominical. Interessante isso, né? Não cabe nem na nossa cabeça um negócio desse, né? Ele faleceu agora com 100 anos. Foi sepultado acho que no dia 8 ou no dia 9. Vejam lá no grupo de oração lá, tem um testemunho lá dele. Irmãos, lá a igreja dele ficou sem pastor e eles apareceu um candidato lá que não era branco. E a igreja não quis aquele candidato. Ele falou, eu não aceito que haja divisão no rebanho de Deus e que haja discriminação. E ele levantou-se e foi embora, e com ele foi um grupo, e eles organizaram uma nova igreja. Irmãos, nós devemos ser amigos de todos, devemos amar a todos, respeitar a todos, mesmo aqueles que não nos amam, nós devemos amar. Estava ouvindo a história de um pastor, ele fez amizade com um casal, era pastor de jovens na igreja, fez amizade com um casal, e eles faziam confidências, oravam uns pelos outros e tal. E um dia no sermão de dedicação de vidas a Deus, aquele casal foi à frente, ali chorando, e o marido e a mulher falou para ele assim, pastor, nós estamos aqui porque estamos arrependidos, e a nossa amizade com o Senhor era falsa. Nós odiamos o Senhor todo esse tempo. Não sei por que lá que aconteceu. A gente tinha amizade, mas nós odiávamos o Senhor. Odiamos o Senhor durante todo o tempo. Estava o pastor, a mulher dele na frente, ouvindo aquilo. Eles oraram. E ele falou. Aliás, é o livro que eu estou lendo. Eu não quero ficar citando o livro, não é o livro que eu estou lendo. Ele falou, isso foi muito decepcionante para mim. E por causa disso, eu me afastei das pessoas. Me tornei um profissional do púlpito. Confissões do pastor. Eu pregava no domingo, mas não tinha orado e nem tinha lido a Bíblia durante a semana. Claro que essa situação mudou, tá? Não é? Mas foi muito difícil para minha esposa e para mim superar aquela situação. Porque eu olhava para todas as pessoas e comparava todas as pessoas com aquele casal em quem nós tanto confiamos. Não pode haver isso. Mas superaram, viu, irmãos? Ele só compreendeu, só teve paz quando eles conseguiram superar tudo isso, perdoar. E Deus fez todo um trabalho com ele. E ele passou a não confiar em mais ninguém. Ele tinha um amigo que ele fazia academia junto, um amigo cristão, e o amigo confidenciava tudo. Briguei com a minha mulher, bati no meu filho, briguei com o vizinho, estou com problema na firma. E ele na dele, só ouvindo o cara. Chegou um dia que o cara falou assim, não quero mais tua amizade, eu pensei que eu podia contar com você, você não é meu amigo, eu não sei nada sobre a sua vida, você não confia em mim. Outro baque, vai embora. Aí ele repensou em tudo, porque não confiava em mais absolutamente ninguém. Em ninguém. Ele orou, procurou esse amigo, pediu perdão para ele, se tornaram amigos e já são amigos há dezenas de anos, já 20, 30 anos são amigos e são confidentes. Deus mostrou para ele que ele precisava voltar a aprender a confiar, porque a vida é assim, irmãos. As pessoas com quem nós convivemos não são perfeitas e nós precisamos aprender a amá-las e orar por elas como elas são. Como elas são. E Deus vai nos ajudando a convivermos. Devemos ser amigos de todos, principalmente daqueles que são amigos de Deus e andam no temor de Deus. Não adianta lutar contra Deus, lutando contra os seus servos, lutando contra a igreja. Não adianta.
É melhor aliar-nos com aqueles que sinceramente lutam pela causa de Deus. O que a gente vai ganhar fazendo divisão? O que a gente vai ganhar fazendo discriminação? Vai ganhar um favor do cão e não um favor da bênção de Deus. Porque o cão não faz favor para ninguém, pode ter certeza disso. Isaac mostrou que era servo de Deus, pois foi humilde e não tratou o mal com o mal. Uma vez que o rei inimigo veio em paz, ele fez paz também. Está lá, não tratar o mal com o mal. Isso é cristão. Isso a gente tem que ensinar aqui direto. E é difícil de aprender. É difícil. Assim que Isaac fez um trato de paz com Abimeleque, Deus mostrou-lhe um poço muito bom, que fornecia a melhor água da região para si, para seu gado, para seus servos e para seus escravos. Ele quer que Deus te dê o melhor poço ou que você fique sem poço? Viva em paz com os outros. Procure a paz. Conserve a paz. A Bíblia diz: buscai a paz com todos. Não é? Quando estiverem vós, tem o quê? Tem de paz com todos. Depois que Isaac fez as pazes com Abimeleque, veio a notícia: encontramos um poço de água abundante. E Jesus, o que ele disse de si mesmo? Eu sou a fonte da água viva. Quem beber dessa água nunca terá sede. Você não quer beber dessa água? Que água maravilhosa é a água de Jesus. Vamos beber dessa água, não é? E por último, estamos na era neotestamentária, como servos de Deus, como servos do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem como tratar biblicamente, de forma cristã, como tratar e conviver com aqueles que nem sempre são os nossos parceiros. Ok? Que essa lição de Isaac nos ajude, nos fortaleça. É o meu mais sincero desejo para com os irmãos e para comigo também, porque a lição é para mim também, tá bom? Vamos cantar? 246 do cantor cristão. Vamos lá. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos cantar. O hino é um incentivo a confiar em Jesus. Vem agora, vamos lá.
mas não tem padrão. O padrão é o teu coração, é a consciência de que a oração é um estilo de vida, não é? O que nós estamos fazendo aqui é dando uma continuidade nesse estilo de vida, não é? Aqui dentro da igreja, orando ao Senhor. Vamos orar. Exponha a sua vida diante do Senhor. Saia daqui orando em pensamento, colocando diante dele suas dores, suas dificuldades. Deus haverá de abençoar a sua vida. Vamos lá. Deus, nosso Pai, nós estamos diante da presença do Senhor, a tua igreja está diante do Senhor. Nós reconhecemos a nossa limitação, nossa fragilidade, reconhecemos nossos pecados, reconhecemos nossa discriminação, reconhecemos nossas indiferenças para com as pessoas, reconhecemos nossos julgamentos, sem conhecer exatamente o que acontece do outro lado. E eu peço perdão por mim. Eu peço perdão por cada irmão aqui nesta manhã. Senhor, esteja abençoando a tua igreja nesse local. Senhor, faça essa igreja crescer, faça essa igreja deslanchar. Ajuda-nos, ó Deus, a abandonarmos os nossos pecados. Ajuda-nos a nos reconciliarmos com aqueles que nos rejeitam. Eu quero dizer que sem o Senhor na nossa vida, neste mundo, ela não tem sentido. Jesus é a razão da nossa vida. Teu bendito Filho é a razão da nossa vida. Te pedimos por este mundo, Senhor. Te pedimos pelas nações do mundo. Te pedimos pela nossa nação. Te pedimos pelos missionários, pelos pastores, aqueles que estão se desviando ou aqueles que estão desviados. Te pedimos pela tua igreja, te pedimos pelo teu povo. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ouvir o pós-lúdio. Hoje não tem café, a sala não veio, né? Então vai ser um bom dia assim, sem café, né?